assinale as afirmações verdadeiras. Então, na letra A, nós temos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x igual a 1 menos seno de x. Perceba que isso daqui, pessoal, não é verdade. Isso aqui é falso. Tá? Eu vou explicar por que é falso. Isso é um erro que muita gente comete. Tá? Pensar que isso aqui você pode fazer o seguinte. Pensar nesse radical da seguinte forma. O 1 ele pode ser escrito como 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos seno ao quadrado de x. Poxa, os dois estão ao quadrado, então eles podem sair porque eles são iguais ao índice da raiz. Então vai ficar 1 menos seno de x. Perceba que isso não é verdade. Tá? Existe uma diferença. Isso daqui poderia ser verdade se nós tivéssemos a seguinte expressão. 1 menos seno de x ao quadrado. Se esse termo todo estivesse ao quadrado, nós poderíamos simplificar o 2 com o índice da raiz e daí obter de fato 1 menos seno de x. Mas perceba que não é o que acontece aqui. Aqui os dois termos estão ao quadrado. Então não se pode fazer nada. Na verdade, existe uma forma de você resolver esta raiz aqui. Existe uma relação fundamental da trigonometria, acredito que vocês ainda não viram, não a viram ainda, ou talvez tenham visto no ensino médio, para quem está aí há menos tempo, se formou há pouco tempo, vai lembrar. Tá? A gente tem o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isto é igual a 1. Tá bom? Perceba, 1 menos seno de x, passando esse seno aqui para a direita, nós vamos ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então perceba, 1 menos seno ao quadrado de x, isso daqui equivale a cosseno. Então a gente pode substituir aqui dentro da raiz por cosseno ao quadrado. Então a gente ia ficar com a seguinte expressão, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x, equivale a essa mesma expressão. Bom, aqui o cosseno está ao quadrado, então aqui a gente pode dizer que esta raiz é apenas cosseno de x. Tá bem? Então uma resposta para essa raiz quadrada aqui seria, no lugar de 1 menos seno, apenas cosseno de x. Como o exercício não colocou cosseno de x e colocou 1 menos seno de x, é falso. Tá? Não existe, isso daqui não se confere. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que a letra B eu consigo fazer aqui embaixo ainda. Então a letra B, nós temos raiz de índice 6, raiz sexta de menos 8 elevado ao quadrado. E isso é igual a mais ou menos 2. Tá bem? Bom, então vamos verificar. Vamos trabalhar primeiro aqui com esse radicando. Menos 8 ao quadrado, a gente sabe que todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então aqui a gente pode representar como raiz sexta de 64. Certo? 8 vezes 8, menos 8 vezes menos 8, dá 64 positivo. A gente tem que verificar se isso é mais ou menos 2. Será que isso é mais ou menos 2? Bom, primeiramente a gente tem que fazer o seguinte, tem que resolver qual é essa raiz quadrada aqui. Tá? Como que a gente resolve? Vamos fatorar aqui o 64. Então 64 fatorado, a gente começa por 2, depois vai por 32, depois 16, depois 8, depois 4, depois 2, depois 2, depois 1. Então 64 é um número que advém de uma potência 2. Agora essa potência a gente vai descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 64, olha só, 64 é a mesma coisa que 2 elevado na sexta potência. Então trabalhando agora, substituindo 64 por 2 na sexta, nós temos raiz sexta
de 2 na 6 igual a mais ou menos 2. Perceba que isso não é verdade. Por quê? Vou apagar essa parte aqui. Quando a gente tem, né, o expoente dentro da raiz igual ao índice, a gente consegue cancelar e sobra apenas, né, o 2. Então quer dizer que raiz sexta de 64 é 2 e não mais ou menos 2. Tá? Perceba que não, né, que nenhuma raiz que tem índice par vai ter como resultado o número negativo. Né? Isso não acontece. Tá? Pelo menos, né, no campo dos reais. Depois você vai ver que nos complexos isso até existe. Tá bem? Que existe, né? Não que até existe. Existe. Só que nos reais, né, e acredito, né, como a gente está trabalhando com matemática básica, a gente não está trabalhando ainda no universo complexo. Então, nunca, né, no campo dos reais, tá? Vou deixar isso bem claro. No campo dos reais, uma raiz que for índice par nunca vai ter como resposta um número negativo. Tá? E isso é um erro, pessoal, muito comum, e é importante que se trate exercícios como esse. Por quê? Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, x na sexta potência igual a 64, tá? Aqui, olha só, nesta equação, o x poderia ser mais ou menos 2. Tá? Mas aqui a gente está trabalhando com raiz só. Tá? Então perceba, deixa eu apagar aqui. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Para isolar esse x, a gente ia fazer o quê? Passar a potência, a operação inversa, a potência é a radiciação, então a raiz de índice 6 de 64. E isso daqui, olha só, existe uma diferença disso para isso daqui. Aqui nós estamos trabalhando com uma equação, né? Com uma equação, né, resolvendo um polinômio, aqui, né, encontrando as raízes, né, de uma equação. Aqui é simplesmente o cálculo de uma raiz, tá bem? Então aqui x poderia ser, né, mais ou menos 2. Por quê? Porque quando a gente tem aqui, ó, um expoente par, ele pode admitir tanto raiz, né, valores positivos e negativos, porque quando elevado na sexta potência, esse menos 2 vai ser multiplicado, né, vai ter uma multiplicação menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 6 vezes, e isso vai tornar um valor positivo que é 64. Tá? Então perceba, existe uma diferença, né, dessa expressão aqui para simplesmente o cálculo da raiz quadrada de 64. Tá? Isso é muito importante, tá? Não confunda. Quando você trabalha então com equação que envolve índice par e você tem que tirar a raiz, você coloca mais ou menos, né? Porque tanto a parte positiva ou negativa elevado ao índice par sempre vai resultar num valor positivo. Mas se for apenas o cálculo, tá? Sem aparecer nenhuma variável, nenhuma incógnita, sempre vai ser o valor positivo quando o índice for par. Tá bem? Então essa questão, né, depois de tudo que eu falei, essa questão é falsa, tá? Porque a raiz sexta de menos 8 na menos 2 é simplesmente 2 positivo e não menos 2, tá bom? Então isso aqui também é falso. Tá bem? Agora eu vou apagar aqui e volto para responder a última letra desse exercício. Na letra C, nós temos então essa expressão aqui e temos que verificar se é verdade. Tá bem? Então vamos começar por esse lado aqui. Né? Vamos fazer alguns tratamentos e verificar se no final resulta nisso daqui. Tá bem? Então o produto dessas raízes dividido por x menos y. Tá? Então o primeiro passo aqui, pessoal, é tirar, colocar isso aqui sobre um denominador comum. Né? O mínimo múltiplo comum. Ah, professor, mas eu só sei tirar mínimo quando, né, eu conheço esse valor. Por exemplo, 3 e 5. Né? Perceba que aqui você pode tirar também, só que esse valor, né, é x² e y². Tá? E quando a gente não conhece esse valor, né, a gente trabalha de forma muito simples. Tá? Por quê? Olha só que interessante. Né? O mínimo entre x² e y² é o produto deles. x², y².
tá? É uma forma de você colocar sobre o mesmo denominador, tá bem? Bom, depois vem aquela regrinha. Pega este termo aqui, divide por x quadrado. Então, quando você pega x ao quadrado, y quadrado e divide por x quadrado, o x quadrado se cancela, fica apenas y quadrado. Então, y quadrado vai ser multiplicado por 1, que fica o próprio y ao quadrado. Tranquilo? Menos, agora, x quadrado, y quadrado dividido por y quadrado, sobra x quadrado. Então, x quadrado vezes 1 fica x ao quadrado. Tá bem? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte tratamento, né? A gente tem aqui uma divisão, uma raiz de uma fração. Então a gente pode escrever tanto raiz no numerador quanto raiz no denominador. Então a gente tem raiz quadrada de y ao quadrado menos x ao quadrado dividido por raiz ao quadrado de x ao quadrado y quadrado. Tá? Bom, o que mais a gente pode fazer? Perceber que isso daqui, pessoal, né, a gente pode separar num produto, né, um produto da soma pela diferença. Tá? Como assim, professor? Isso daqui você, né, daqui para frente você tem que começar a observar, né, expressões como essa, né, que lá em cálculo vai ser fundamental você conseguir verificar que isso é um produto da soma pela diferença. Por exemplo, né? Por exemplo, não, exatamente esse exemplo, tá? Se eu calcular, por exemplo, y mais 1 vezes, perdão, y mais x vezes y menos x, isso daqui dá quanto? Distribuindo, nós temos y vezes y dá y quadrado, y vezes menos x dá menos xy, x vezes y dá mais xy, né? Os dois são positivos. E mais x, que multiplica menos x, fica menos x ao quadrado. Então perceba que esse termo aqui se cancela. Tá bom? E sobra quem? Sobra y ao quadrado menos x ao quadrado. Exatamente essa expressão aqui. Tá bem? Então perceba, essa expressão pode ser representada por este produto aqui. Tá? Então é isso que eu vou colocar aqui em cima. Tá? Por que se chama produto da soma pela diferença? Produto da soma dos termos pela diferença dos termos. Tá bem? Então aqui a gente vai ficar com y mais x, que multiplica y menos x. E embaixo, pessoal, percebam que a gente tem aqui um produto, né? Então a gente não tem aquele problema lá do item A, que era uma diferença. Um produto a gente pode, né, trabalhar, né, simplificar o índice com o expoente. Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então esse termo xy vem para fora da raiz. Então aqui fica apenas xy sem a raiz. Tá bem? Bom, o que mais que a gente pode fazer de tratamento, né, para verificar se de fato isso daqui é a mesma coisa que isso? Né? Lembra que a gente pode separar, né, o produto dos radicandos na raiz separada de cada um desses fatores. Né? Então aqui vai ficar como raiz de y mais x vezes a raiz de y menos x. Isso aqui tudo dividido por xy, tá bom? E comparando, né, com a expressão que o exercício trouxe, né, nós temos aqui, perceba que x mais y e y mais x, né, correspondem ao mesmo, só que tem uma diferença aqui, né? X menos y não é igual a y menos x, tá bem? Então, né, a gente pode afirmar que também é falso, tá bom? Então essa questão aqui também é falsa, né? É falso porque não confere com o que a gente chegou aqui, tá bem? Com isso, então, finalizamos o exercício, né, e podemos verificar que nenhuma das expressões é verdade, todas são falsidades, tá bem?